Amém? Então eu quero dar início a essa série, como o pastor já introduziu, nós vamos falar sobre prosperidade. E hoje eu quero falar sobre honra. Honra é um princípio que abre portas que ninguém fecha. É muito importante nós entendermos sobre a honra e desde já eu quero falar a respeito de algo que Deus tem comentado no meu coração. Porque nós vivemos nesse tempo de ansiedade, nesse tempo de preocupação, e tem muita gente preocupada, como o pastor estava falando, porque na verdade é uma crise de fé que nós estamos passando. Nós temos muitos irmãos, e o pastor Ricardo estava conversando comigo, e Deus tem falado ao meu coração a respeito de algo, sobre essa crise de fé que a igreja passa. A igreja ela tem uma boa conduta, tem irmãos que são retos, tem irmãos que conduzem a sua vida na palavra, mas que não têm fé, que tem a fé ressequida, que tem a fé morna, não tem fé para viver coisas que o Senhor tem preparado para nós, não tem fé para ver o sobrenatural, não tem fé para ver milagres, não tem fé para ver coisas que o Senhor tem. E isso é muito preocupante. Por isso eu quero, mais do que ministrar essa palavra nessa noite, eu quero pedir para que o Espírito Santo encha teu coração de fé. Para que você creia e principalmente creia na palavra, irmãos. A nossa vida, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Só que a sua fé tem que estar no lugar correto, irmãos. Não adianta você ter fé em qualquer lugar. A sua fé tem que estar baseada em algo sólido, profundo, verdadeiro. Algo que seja geracional, algo que você possa depositar sua confiança. E isso, o único lugar que você vai encontrar isso é na palavra de Deus. Então não adianta você ter fé que o mundo vai mudar, fé nos nossos governantes, fé em qualquer coisa, fé no seu dinheiro, enfim, não adianta. A sua fé tem que estar na palavra de Deus, irmãos. E é isso que vai transformar a tua vida, porque em meio à crise, em meio às dificuldades, em todos os tipos de dificuldade, você tem uma palavra de ânimo para a tua vida. Você tem uma palavra de conforto para a tua vida. Por isso que nós devemos voltar à palavra de Deus. Agora a turma do pastoral aí. Para quem não sabe, eu vou falar isso porque Deus tem me incomodado junto com esse clamor que Deus tem colocado no coração do pastor de falar sobre fé, de elevar a fé da igreja. Deus tem falado, volte às escrituras. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Deixa eu te explicar, deixa eu te falar algo. Você sabia como que a Bíblia foi construída? Você sabe como que a Bíblia foi formada? A Bíblia, ela tem, na Bíblia protestante, que é a que nós usamos, quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Você é um crente, aleluia. Essa Bíblia que você está usando aí, ela tem 66 livros. Ela foi escrita em torno de 40 autores escreveram ela, em cerca de 1.500 anos. Pessoas totalmente diferentes, distintas, de 3 continentes diferentes, de línguas diferentes, de jeitos e culturas diferentes, desde um príncipe no Egito tirando um povo, até um pescador de peixes, que é resgatado pelo Senhor Jesus para salvar almas. Homens totalmente diferentes, mas eles sempre falaram a mesma coisa. Não existe nada que se iguala à Bíblia, não existe nada que se compara à palavra de Deus. Não existe um livro que foi escrito por mais de 2 pessoas falando a mesma coisa. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Tudo que está escrito nessa palavra que você contém aí, nesses 66 livros, ela foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus para você, e nós devemos depositar a nossa confiança nela. Ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros, ela é infalível. A Bíblia é a verdade, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de uma teologia onde existe a verdade relativa, onde é verdade para você, mas não é verdade para mim. Você vive desse jeito, eu vivo desse jeito. Está dando certo, está certo. Isso é errado. Não existe isso. A verdade é uma só e a verdade é a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia,
ela é esses 66 livros, e ela é dividida em dois grupos, do Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança. No Antigo Testamento ela é dividida por grupos hoje para melhor compreensão. E ela não era assim bonitinha que nem nós vemos hoje, né? Cheio de capítulo, cheio de versículo, ela não era assim. Ela eram rolos, livros que eram escritos. Mas em torno de 1200 a 1300 depois de Cristo, um homem chamado Stephan colocou a Bíblia, organizou a Bíblia por capítulos para nós entendermos melhor. 100 anos depois, o seu discípulo continua e coloca versículos na Bíblia, para nós entendermos. Hoje a gente consegue identificar uma passagem na Bíblia por capítulo e versículo. Tudo isso foi divinamente inspirado pelo Senhor, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus está viva e passa de geração a geração, há mais de 4.000 anos. Não existe nada que se compara a ela. E eu estou falando isso para que você possa entender, irmãos, que quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós vamos falar de um tema chamado prosperidade, nós estamos baseados na palavra de Deus, que é a verdade. Eu não estou falando aqui do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo economicamente no país. Não é. É a palavra de Deus que nos instrui aquilo que nós vamos falar. Quantos estão entendendo? Irmãos, a palavra de Deus ela é tão poderosa que homens morreram por ela. O pastor citou, foi semana passada que o senhor citou da Reforma Protestante? Acho que foi, né? Não, semana retrasada. Homens morreram em 31 de outubro de 1517, aconteceu a Reforma Protestante, que foi a reforma de homens que se levantaram para falar chega. Chega dessas ideias malucas que, como tem hoje, também tinha naquela época. Chega da enganação de homens que usam a palavra de Deus para falarem qualquer coisa. Hoje está cheio de coach falando um monte de besteira. Tem um monte de mensagem de que você vai ser o vitorioso. Tem um monte de mensagem errada, irmãos. Está cheio de falsos mestres na internet, nos púlpitos. E por isso que nós precisamos, e Deus tem aberto os meus olhos para falar: volta à palavra, volta às Sagradas Escrituras. Martim Lutero, mas não foi só ele, foi John Hus. John Hus, antecessor de Martim Lutero, que é um pré-reformador, morreu queimado. Ele morreu queimado porque ele defendia: vamos voltar à palavra. Então, irmãos, homens deram a sua vida. John Wycliffe, Martim Lutero, com as 95 teses, diante da igreja de Wittenberg, pregou lá na porta da igreja as 95 teses, resumidas nas 5 solas, que toda igreja protestante, que se diz protestante hoje, tem que seguir. Quais são? Solamente a fé, solamente as Escrituras, solamente Jesus Cristo, solamente a Deus a glória e solamente a graça. Toda mensagem, toda a palavra de Deus tem que estar baseado nessas 5 solas. É somente pela fé que nós vivemos, o justo viverá da fé. É somente pela palavra, nossa confiança está na palavra. É somente Jesus Cristo, Ele é o único e Salvador. É somente a Deus a glória, nós acabamos de cantar, é somente a Ele a glória, a honra. É somente pela graça, irmãos. Você precisa entender que é somente pela graça. Então, irmãos, dito isso, eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Salmos capítulo 25, verso 12. E eu quero falar sobre o conceito de prosperidade. O pastor já falou aqui, então eu vou passar rapidinho, tá? Porque corretamente ele falou. Mas eu quero falar do dicionário. No dicionário, no Aurélio ou no Oxford, que é um dicionário mais tradicional, vai dizer que é o seguinte, que prosperidade é bens de consumo, abundância, fartura e grande produção de alimento. Para o mundo isso é prosperidade. É eu ter fartura, é ter abundância, é eu estar abastado de alimento. Isso para o mundo é prosperidade. Mas eu quero te falar agora o conceito bíblico, e está lá em Salmos 25, até o 15 nós vamos. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Ele o instruirá no caminho que deve seguir.
Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os que leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então veja só o que é prosperidade diante da Bíblia. Essa palavra prosperidade que nós lemos ali atrás no verso 13, volta lá. Viverá em prosperidade, no original hebraico é tob, T-O-B mudo, que significa bom, agradável, amável, considerado valioso, satisfeito, feliz, de boa compreensão, generoso e benigno. Isso é prosperidade diante da luz da Bíblia. E para resumir, para não ficar tanto significado assim, presta atenção. Prosperidade é você ser satisfeito com a sua vida e generoso para com tudo e todos. Repita comigo: generosidade é você ser satisfeito com a sua vida e generoso para com tudo e todos. Prosperidade, irmãos. Então, prosperidade é isso, irmãos. É eu ser feliz com aquilo que Deus me deu, é eu ser satisfeito. E vamos falar a verdade. Você pode fazer uma pesquisa de campo aí quando acabar o culto. Você está satisfeito com a sua vida? Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro e falar assim: eu estou feliz. Nós estamos vivendo num tempo de insatisfação geral. Tem muita gente preocupada, muita gente satisfeita. Está bem, tem tudo que precisava ter, mas está insatisfeita. Porque para Deus não importa o quanto você tem. E como que nós alcançamos essa prosperidade? No Salmo 25 está dizendo. Olha no verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Irmãos, o temor do Senhor, nesse verso vai dizer o seguinte, que o temor no Senhor nos dá direção. Olha que ele diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quem teme ao Senhor, o Senhor o instrui. O pastor acabou de falar, irmãos, você que tem filho, você deve ter temor do Senhor, você deve ensinar os seus filhos no temor do Senhor, porque Ele vai te instruir. No verso 13, nos dá prosperidade e repouso, olha lá, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Para quem? Para quem teme ao Senhor. No verso 14, intimidade e revelação. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Intimidade e revelação é para quem teme ao Senhor. E no verso 15, livramento. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. De quem? De quem teme ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9, vai mostrar o que significa temor. E essa palavra temor é ir-a, em hebraico. Quando relacionado na horizontal, ou seja, quando nós falamos de temor aos irmãos ou alguma coisa, a Bíblia está falando a respeito de medo, terror, pavor. Então todas as vezes que a Bíblia fala de temor, mas está relacionada a uma nação, a reis, a pessoas, a circunstâncias, está falando de medo. Mas todas as vezes que o versículo fala de temor ao Senhor, tema ao Senhor, aí o significado muda. O significado muda para reverência, respeito, piedade, que é o que nós chamamos de honra. Reverência, respeito e piedade. Todo homem deve temer ao Senhor, deve ter respeito, deve ter reverência. Isso é o básico, irmãos. E a Bíblia diz que esse vai prosperar, aquele que honra, aquele que teme ao Senhor. Então eu quero falar de 3 coisas, como que nós podemos honrar ao Senhor, de que forma que nós honramos ao Senhor.
Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 4, verso 10, 11. Vai dizer assim: os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e o adoravam, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Então a primeira coisa, honre a Deus. Reverencie a Deus. Irmão, se você quer prosperar na vida, o primeiro princípio que você precisa aprender é honra a Deus. Não adianta você querer prosperar, ter uma vida saudável, ter uma vida que o Senhor preparou para você, se você não honra o Senhor, se você não honra a palavra dEle, se você não honra a presença dEle. Você vem no culto de qualquer jeito. Você vem, outro dia você falta, porque você trata o culto de qualquer forma. O culto não é para homens, irmãos. O culto não é para um pregador pregar uma mensagem para você. O culto é para você vir aqui e honrar o Senhor, seu Deus. É a oportunidade que nós temos como igreja de adorar o nosso Deus e Pai. É para isso que serve o culto. A banda aqui não é para eles adorarem o Senhor. Eles só estão aqui como instrumento para levar a igreja a adorar o Senhor. Então, como que nós podemos honrar o Senhor? Respeitando, reverenciando. Chegando com respeito, não na casa do Senhor, que é esse prédio. A casa do Senhor é você. A casa do Senhor é quando nos reunimos. Esse lugar é sagrado, não porque o prédio é sagrado, mas porque você está dentro dele. E isso exige reverência, exige respeito. Você não pode chegar aqui de qualquer forma, você não pode fazer o que você quer. Isso é importante, irmãos. Não é que você precisa ter dedos para falar com Deus, você não precisa ter dedos para estar entre os irmãos, mas você deve ter respeito. Aqui dentro não se fala de qualquer coisa. Aqui dentro não se trata as coisas de qualquer jeito. Existe um modelo, existe um padrão, existe uma reverência, existe um respeito. Você já imaginou se eu viesse aqui, ou o pastor viesse aqui, acabou de chegar da praia, viesse pregar aqui de bermuda e chinelo? Pode ou não pode? O pastor não deixaria. Mas você acha que isso traz respeito a Deus? Nós precisamos honrar a Deus, irmãos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Vai dizer assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, irmãos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos entregar ao Senhor, nós devemos honrar ao Senhor. A nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, tudo isso é para honrar o Senhor. Nada do que nós fazemos é natural. Nada do que você faz é natural, irmãos. Os nossos sonhos, bens, são todos para glorificar o nome de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Então, primeira coisa, como que nós honramos a Deus? Crie os seus filhos para Deus. Eu não sabia que o pastor ia apresentar aqui a criança, o Pedro, mas está de acordo com a palavra. Crie os seus filhos para Deus. Nós honramos a Deus quando nós criamos os nossos filhos para Deus. Irmão, sabe o que é agoniante? Agoniante é ver os pais investindo dinheiro, tempo, suor, trabalha 36 horas por dia, ele inventa 12 horas a mais para trabalhar. Sabe para quê? Para pagar tudo para o filho. Para pagar a melhor escola, a melhor educação, para pagar os melhores brinquedos, os melhores lazeres. Mas não consegue ensinar a criança no caminho do Senhor. Mas não consegue pagar um preço para trazer o jovem ou adolescente aqui para o culto. Não consegue pagar o preço de trazer a criança para o culto. Ah não, hoje ele ficou em casa dormindo. Ai, meu bebezinho estava com sono. Valoriza tudo que é natural. E, irmãos, deixa eu te falar algo. Não que você não possa, mas é segundo plano. Pare de investir na vida dos seus filhos,
para ele ser um bom profissional, para ele ser uma boa pessoa. Ensine o seu filho a temer ao Senhor. Quando você parar de querer acrescentar essas coisas na vida dele, eu vou te explicar daqui a pouco, mas você ensina ele a temer ao Senhor, amar ao Senhor, todas essas coisas estão garantidas. Ele vai ser próspero, ele vai ser abençoado. Nós acabamos de ler no Salmo que quem teme ao Senhor vive em prosperidade. Para de ensinar coisa natural, para de enfiar coisa na cabeça do teu filho, para de enfiar negócio para ele fazer. Enfia 1001 coisas para o menino fazer. O menino luta jiu-jitsu, taekwondo, balé, sei lá o quê. O menino faz de tudo. Mas quando é para passar meia hora com a criança, ensinando a palavra de Deus, os dois dorme o pai e o filho. Nós precisamos honrar a Deus, irmãos. Tema o Senhor, ensine o teu filho a amar o Senhor. Você não precisa de mais nada, nada. Você vai ver como essa criança vai crescer saudável. Ô Jesus, fala para o seu irmão, ô Jesus, viu? Por que eu vim? Fala para ele. Irmãos, você pode investir, tá? Você pode investir, pague. Se você pode pagar a educação do teu filho, pague, irmãos. Mas invista na vida espiritual do teu filho. Não deixa ele faltar no culto. Não deixa ele faltar na escola lá embaixo do Kids. Não deixa ele faltar no ministério de jovens. Não deixa, irmãos. Segundo, tem o ministério para Deus. Romanos 14, 8, 9 vai dizer: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tem o ministério para Deus, irmãos. Não atribua a você a glória do seu ministério. Você que participa de qualquer ministério, para de atribuir a você a glória. Quando nós atribuímos a Deus a glória do ministério, a glória e a honra, tudo que nós fazemos, nós glorificamos o nome de Deus. Aqui o pastor, muito mais do que eu, às vezes eu prego. E quando eu prego, uns 2, 3 irmãos aqui, quando eu estou descendo aqui, vem dar a mão para mim e fala: nossa, boa palavra, hein, que bênção. Eu podia descer aqui e falar assim, lógico, né, 8 horas estudando. Não, porque jejuei, porque eu fiz isso. E eu daria glória para quem? Para mim ou para Deus? Mas não, toda vez que eu desço aqui, alguém fala parabéns pela palavra, eu falo glória a Deus, que o nome de Deus seja exaltado. Sabe por quê? Porque você não deve atribuir nada a você. Tudo vem de Deus, tudo é para Ele. Quando você fizer alguma coisa e der certo, é para Ele. Sabe por quê? Porque quando não der certo, é dele também. Então, irmãos, glorifique o Senhor através do seu ministério. Você que não trabalha, não tem um ministério. Na verdade, todos nós somos chamados para algo, irmão. Você só não sabe e está se escondendo. Mas você foi chamado, com certeza, para algo. E quando nós usamos desse ministério para glorificar o nome de Deus, isso honra a Deus. Terceira coisa, honre o Senhor com os seus bens. Provérbios capítulo 3, verso 9. Quando dizimamos e ofertamos, honramos a Deus. O fato de você devolver o dízimo, isso honra o Senhor e mostra a sua confiança nele. Olha o que diz lá o texto: honra o Senhor com todos os seus recursos. Ele está falando aqui, honra o Senhor com metade dos seus recursos? Sim ou não, igreja? Não. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nós fomos chamados para honrar o Senhor com todo o nosso recurso, irmão. Tudo que nós temos. É com o dízimo, é com as ofertas especiais, é com a ajuda do irmão, é com a cesta básica, é com tudo. Tudo que nós temos é para glorificar o nome de Deus. E quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus, porque nós depositamos a nossa confiança nele. Eu sei que eu já falei muito sobre dinheiro da outra ministração, mas é importante os irmãos terem a mente aberta e entenderem, terem revelação desse assunto, irmãos. Às vezes sua vida está travada por causa disso. Deus tem um rio de bênção para você e você fica aí se segurando. Não, porque é isso, porque é aquilo. Como que nós podemos usar os nossos recursos? Quando você abre a sua casa para ser um anfitrião. Você tem a sua casa confortável, cheirosinha, gostosinha, mas você abre ela para um monte de gente fazer bagunça, sujar e ficar até a noite cantando louvor. Isso glorifica o nome de Deus. Quando você abre a tua casa para que a presença de Deus se manifeste naquele bairro, perto dos seus vizinhos.
Isso é bênção, isso glorifica o nome de Deus, isso honra o Senhor. Quando você usa o teu carro lindo, maravilhoso, para dar carona para os outros. Quando você pega o teu carro lá e enche de criança, como o pastor fez, colocou 9 crianças, né, pastor? Eu também. E aí você enche de criança e fala assim, não importa se vai sujar, não importa se vai quebrar, não importa se vai desgastar, o importante é que essas crianças estão indo lá para receber do Senhor. Quando você dá carona para alguém depois do culto, isso honra o Senhor. Mesmo, olha irmão, vou contar um segredo, mesmo aquele irmão chato, sabe aquele irmão chato? Porque tem, né? Eu sei que você não tem ninguém assim que é chato, mas tem um irmão que é mais chatinho, né? Tem um irmão que é legal, que você dá carona para ele, você vai conversando, você vai trocando uma ideia, é legal. Mas tem aquele irmão que fala para você, é só uma cruz na sua vida. Que mora longe ainda. E que reclama porque você sai tarde do culto. Tem. Mas sabe o que acontece? Você glorifica o nome de Deus, você honra o Senhor quando você dá carona. Tanto para o bonzinho quanto para o ruinzinho. Dá carona para o bonzinho antes, para o ruinzinho sobrar para os outros. Estou brincando. Mas você honra Deus com os seus bens. Quando você pega o teu carro, não, Carlão, vai entrar com o pé sujo dentro do meu carro. Irmãos, eu já ouvi cada besteira. Quando você gasta gasolina para levar os outros para a cela. Mas Carlão, o menino mora lá do outro lado, o homem mora lá do outro lado da cidade. Não tem importância, irmãos. Honre o Senhor com os seus bens. Quando os nossos recursos financeiros são usados para abençoar as pessoas e a igreja, irmãos. Isso honra o Senhor. Abre em Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, ou seja, é ir contra ele. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando você ajuda o pobre, irmãos, você ajuda o necessitado, você está honrando a Deus. Tem muita gente que é muito ignorante nesse aspecto. Às vezes uma pessoa pobre vai pedir dinheiro, ela fala, não, é pobre porque não trabalha, é pobre porque escolheu essa vida, é pobre, e ele não ajuda. Mas isso é avareza. Não é porque você está revoltado com a vida, que você trabalha demais, é porque é avarento. Ajuda o pobre, irmãos, porque isso honra a Deus. Quando alguém está precisando de cesta básica, de alimento, ajuda. Tá, Carlão, eu não tenho condição de dar uma cesta básica. Não tem problema, dá um açúcar. Cada um diante da sua condição. Mas quando nós ajudamos o necessitado, nós honramos a Deus. Então a primeira coisa, honre ao Senhor. De todas essas formas e tem muito mais, amém? Segunda coisa, agora o caldo vai engrossar um pouquinho. Honre a sua família. Você está com sua família aí? Eu pegava na mão dela e já pedia perdão agora. Tirei uma frase da internet, gostei, que diz assim: honre seus compromissos, mas acima de todos a sua família. Nenhum negócio ou compromisso é tão importante quanto ela. Bolsonaro dizia, Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Nós vamos mudar. Deus acima de tudo e a família acima de todos. A família é a coisa mais importante que Deus te deu, irmão. Você pode ter certeza disso. É a coisa mais valiosa que o Senhor te entregou. Você pode olhar para sua família, olha que coisa linda. É bonito demais isso. Olha quanto amor, o amor flui. As cotoveladas também. 1 Timóteo 5,8, presta atenção, irmão, isso aqui doeu até em mim. Se alguém não cuida de seus parentes, parente, hein, irmãos? Parente, você sabe que não é fácil, não. Sogra é parente também, só para você saber. Não, olha, irmãos, olha comigo para não falar que sou eu que estou falando, ó. E especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Jesus. Eu confesso para os irmãos que eu estava preparando a mensagem, na hora que eu li, eu falei, será que eu ponho? Eu pensei, risquei umas 2 vezes, falei, não, eu vou falar também, deixa eu acusar os irmãos também, né? Irmãos, olha quão profundo é essa passagem.
Aquele que não honra sua família, seus parentes, ele é pior que o descrente, irmãos. Você tem noção? Você consegue colocar na balança o que Deus está falando aqui? Então é importante, irmãos, nós temos em grande estima, em valor a nossa família. Os nossos pais, os nossos cônjuges, os filhos. Sabe, se você não honra a sua família, você não está apto para qualquer outra coisa. Você não está apto para liderar, você não está apto para trabalhar, você não está apto para ter os irmãos, você não está apto para ter ministério. Você não está apto se você não honra a sua família, irmãos. Filhos, honre seus pais. Provérbios 17:6 vai dizer: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, ou seja, os netos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Quem tem um pai aí que é um orgulho? Jesus, misericórdia. Não ergue não, irmãos. Meu pai era um orgulho para mim. Demorei para perceber isso, mas percebi. E ele era uma referência. E a Bíblia está falando que esses pais, eles são orgulho, irmãos. E aqui eu não estou falando para os jovens, para os adolescentes somente. Sabia que você tem pai? Você que é mais velho, você tem pai também? E sabe o que eu vejo? Eu vejo na maioria das famílias isso. Que a impaciência, a intolerância com as pessoas mais velhas é um absurdo. Os avós, né? Os nossos avós, os pais dos nossos pais vão ficando mais velhos, as pessoas vão ficando impacientes com eles, né? Porque eles estão mais devagarinho, precisam de ajuda para tudo. E aí começa a desonra para todo lado. Que eles não ouvem direito, não enxergam direito. Só que a palavra de Deus está falando que eles são os nossos orgulhos. Nós devemos honrar os nossos pais, irmãos. Se você tem seu pai e sua mãe vivo ainda, honre ele. Respeite, reverencie. Provérbios, 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Por isso agrada a Deus. Então a Bíblia está falando que quando nós retribuímos aos nossos pais, nós agradamos a Deus. Nós honramos a Deus. Então, irmãos, isso aqui é um alerta para você. Você que está magoado com o teu pai, com a tua mãe, se conserta hoje. Vai lá fazer uma visita para ele essa semana, para ela. Vai lá, pede perdão. Se arrepende, isso é pecado, irmãos. Ah, mas meu pai e minha mãe foi ruim. Não importa, irmão. Não importa. É seu pai, é sua mãe. Foi Deus que te deu. Honra, respeita, valoriza. Se você faz tempo que não vai na casa da tua mãe e do teu pai, vai lá, dá um beijo neles. Vai lá pela 30ª vez que você foi, já foi semana passada, semana inteira. Vai lá, volta lá, fala que você ama eles. Coloque em prática a sua religião, irmãos. Pais, honre seus filhos. Provérbios 11:29. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Aquele que causa problema na sua família, irmãos, vai herdar o vento. Herdará o vento. Não vai ter nada na vida. Pai, mãe, seja consciente. Para de destruir sua família. Para de dar problema. Marido, para de dar problema dentro de casa. Mulher, para de ser barraqueira. Não judie, irmãos. Olha Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não irritem os seus filhos. Dá vontade, né? Eu gosto de irritar assim meus filhos, mas de levinho. Aqui está falando num grau mais avançado. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a Bíblia está falando, parar de irritar teu filho. Tem pai que é tão difícil, irmãos, que ele irrita o filho. Não é irritar, deixar o menino sem celular, irritei meu bebezão. Não é isso, irmãos. Irritar é você ser proposital. Você ficar pegando no pé dos teus filhos.
Esses dias a minha filha falou para mim, eu até fiquei meio assim, né? Ela olhou para mim, eu coloquei ela no cantinho lá, que eu estava disciplinando ela, e ela olhou para mim e ela falou assim: pai, você só briga comigo. Eu falei: ah, miserável. E aí eu expliquei para ela por que eu corrijo ela. Mas não é esse tipo de irritação. Deuteronômio 6, capítulo 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pai, seja presente na vida do teu filho. Ensina teu filho no caminho do Senhor. Mulheres, honrem seus maridos. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Homem, ame a sua mulher, cuide dela, valorize, invista nela. Invista tempo, invista dinheiro, invista recurso. O Léo foi viajar agora, né, Léo? Gostoso. Vai viajar com a tua esposa. Vai passar momentos com a tua esposa. Deixe os seus filhos na casa do irmão da igreja. Não sempre, tá, irmãos? É de vez em quando. Quem quiser ficar com as minhas aí, só me procurar. Homem, honra tua esposa, homem. Para de ser bruto, para de ser um cavalo, irmãos. Para de dar coice, para de dar patada, para de ser grosso. Honre a sua mulher. Outra dica para você: chega em casa, fala o quanto você ama ela. Coloca lá uma musiquinha romântica. Seja carinhoso com ela, irmãos. Senta com ela na mesa, paga uma pizza para ela. As irmãs até arrepiou agora. Trate sua esposa como o vaso mais frágil, respeite ela. Eu sei que sua esposa, às vezes você fala: mas essa não é o vaso mais frágil. O vaso é mais pesado que eu, Carlão. Não. Trate ela com amor, com carinho. E mulher, honra o teu marido. Irmãs, não faz isso que muita gente faz, não. Tem muita gente que desonra o marido. É por isso que tem um marido banana dentro de casa, porque o marido cansa. Você fala mal do trabalho do seu marido, você desvaloriza tudo que ele faz. Ele vai fazer alguma coisa, você fala: ele fez, né? Mas depois de 6 meses. É verdade, mas agradeça ele ao invés de xingar. Mas eu tô cansado mesmo, isso é verdade. De ver mulher falando mal do seu marido é feio, irmã. É feio demais. Começa a falar bem do seu marido, você vai ver esse homem virar um leão dentro de casa. É verdade, você vai ter o leão da tribo de Judá, que é Jesus, e o leão que é seu marido. Você vai ter 2 leões protegendo você. Honra o teu marido para você ver. Fala bem dele. Na roda das amigas fala assim: você não precisa fazer propaganda do seu marido, tá? Vai ficar fazendo propaganda aí e não precisa mentir também. Mas fala, poxa, meu marido é trabalhador, é um homem honesto, ele faz as coisas, ele dá o máximo dele para as coisas acontecerem. Pode ser que ele faz mais devagarzinho, porque o homem é assim mesmo, faz mais devagar. Mas honra, irmãos. Vocês vão ver que os relacionamentos, aí essa passagem, nós não vamos ter medo dela. A passagem que fala ali, que se nós não honrarmos, nós somos pior que os incrédulos. Nós não vamos ter medo dela, nós vamos olhar para ela e vamos falar assim: é verdade. A honra, irmãos, abre porta que ninguém pode fechar. A honra transforma. Quantos estão entendendo? Diga amém. Honrem aqueles que Deus colocou ao seu lado para chamar de família. E para terminar, honrem seus líderes na fé e naturais. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês,
que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Honre seu líder, irmão. Honra os seus líderes. Honra desde o seu pastor, o seu líder de célula, o seu irmão mais velho, aquele que te discipula, aquele que te consolida. Honre, irmãos. Aquele que dá aula para você, honre. Coloque eles em autoestima, com amor. Respeite eles, valorize eles. É bíblico isso, irmãos. Sabe, honre os teus líderes na empresa. Tem gente que trabalha nessas empresas grandes e aí tem os líderes dos líderes, mas não consegue honrar. Honre. Você vai ver como seu trabalho vai mudar quando você começar a honrar as pessoas. Honre seu chefe. Honre seus companheiros de trabalho. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Honre a palavra de Deus que é ensinada pelos homens de Deus, irmãos. Todo líder foi instituído por Deus e nós devemos honrá-los, respeitá-los, amá-los e obedecermos. Em Hebreus 13:17 vai dizer: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Façam seus líderes felizes. Honrem eles. Amém? Então, se você puder, vou te dar mais uma dica. Se você puder, no final do culto, procurar o teu líder, procurar alguém que é liderança sobre você, amanhã no seu trabalho, você pode procurar o seu líder lá na sua empresa, agradeça a ele, honre a ele, dá a mão para ele, dá um abraço para ele, fala: obrigado por você me liderar, obrigado por você cuidar de mim na célula, obrigado por você estar disposto toda semana a cuidar de mim. Faça isso, irmãos. Se você deseja prosperar na vida, seja em qualquer área, você precisa honrar. A honra abre portas que ninguém vai fechar. A honra traz paz, felicidade, prosperidade e satisfação. E a honra vai te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Amém ou não amém? Queria que você ficasse de pé. Se a banda puder subir. E aí nós vamos cantar aquele louvor da honra, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ou quem que você precisa honrar hoje? Eu queria que você respondesse para você mesmo. O que ou quem que você precisa honrar hoje? Que você precisa sair desse culto falando assim: Senhor, eu preciso honrar mais o Senhor mesmo. Eu preciso me entregar mais, eu preciso tomar um posicionamento em relação às finanças, eu preciso me consagrar, eu preciso começar a fazer alguma coisa, eu preciso exercer o meu ministério que eu deixei de lado. Eu preciso. Mas pode ser que você precise honrar teus pais ou os teus filhos. E eu queria que você orasse, porque para Deus te dar força. Eu lembro do dia, irmãos, quero contar um testemunho. Um dia que eu decidi honrar meu pai. Eu trabalhei com meu pai por 18 anos. E quem trabalha com pai sabe que não é fácil, né? A maioria diz assim: não dá para trabalhar com família. Eu acho uma besteira isso. Eu acho que o homem que não nasceu de novo, não dá para trabalhar com ninguém. Mas quem nasceu de novo dá para trabalhar com família. E um dia eu desonrava muito meu pai, porque no trabalho você sabe como que é, né? Tem discussões, tem pensamentos contrários, cada um pensa de um jeito. E eu lembro que eu debatia muito com ele. Até um dia que eu tive um encontro com essa verdade, faz anos já. Eu tive um encontro com essa verdade e um dia eu decidi honrar meu pai. E eu cheguei lá na empresa, de manhã, estava só eu e ele. E eu olhei para ele e falei: pai, me perdoa. E eu lembro que ele ficou todo constrangido, né? Todo sem graça, porque meu pai é durão, né? Meu pai era duro. E ele ficou todo constrangido. E ele falou: você está pedindo perdão pelo quê? E eu falei: eu estou pedindo perdão porque eu sou um cabeça dura.
E eu queria te pedir perdão porque eu desonrei o Senhor todos esses anos. Mas eu quero falar para o Senhor que a partir de hoje eu vou ser diferente. Isso faz anos. Meu pai faleceu ano passado. Irmãos, eu vi uma irmã falando para mim na célula. Ela falou assim: eu perdi meu filho, eu tive a dor do luto, mas eu não tive a dor do remorso. Foi assim com meu pai. Eu tenho a dor do luto. Eu choro às vezes porque eu lembro dele e eu queria estar com ele. Mas eu não tenho remorso nenhum porque eu honrei ele em vida. Enquanto ele estava aqui, eu falei para ele o quanto eu o amava. Enquanto ele estava aqui, eu honrei ele no trabalho. Enquanto ele estava aqui, eu fiz o que eu podia para mostrar que ele é meu pai. Eu acho que você pode usar desse testemunho, irmãos, e pegar de força para você e chegar para o teu pai e tua mãe hoje. Se você precisa pedir perdão, pede perdão, irmãos. Se arrepende, vai ser bom para você. Eu nunca vi tanta coisa boa acontecer na minha vida depois que eu comecei a honrar o meu pai. Depois que eu comecei a respeitá-lo de verdade. As nossas brigas pararam porque quando ele falava que tinha que ser de um jeito, eu fazia do jeito que ele falava. E se desse errado não tinha problema, eu fazia de novo. Eu sinto que tem pessoas que precisam fazer isso hoje, irmãos. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te sustente e que você saia daqui cheio de força para tomar essa decisão na sua vida. Se você precisa falar com a tua esposa, irmão, você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender de algo que você fez, faça hoje, irmãos. Não deixa para amanhã, não. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vento e vai passar. Amanhã pode ventar. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor?